Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Essa última parte da nossa aula, nós vamos ver como é que vai ficar a nossa apelação, como é que vai ficar a sua apelação. Petição de interposição e razões recursais. Por favor, lá na tela. Então, vamos lá. Primeira peça de interposição. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca DX. Processo número. Olha lá. Tício, já qualificado nos autos do processo que lhe move o Ministério Público, por seu advogado formalmente constituído que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com a respeitável sentença condenatória que lhe foi imposta, interpor tempestivamente a presente apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Requer que, após o recebimento desta, que com as razões inclusas, ouvida a parte contrária, sejam os autos encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça, onde será processado e provido o presente recurso. Termos em que pede deferimento. Comarca, data, advogado, OAB. Perfeito? Pessoal, você passa um risco. Se não quiser passar o risco, já pode começar direto. Você vai pular uma ou duas linhas e já começa com essas informações aqui. Razões de apelação. Recorrente. Tício, veja que você está começando uma nova peça, que agora razões recursais. Recorrente, Tício. Recorrido, Ministério Público. Processo número, não precisa colocar mais nada. Egrégio Tribunal. Colenda Câmara. Ínclitos desembargadores. Você vai dos fatos. Nós vamos aqui transcrever o problema que foi apresentado pelo examinador da OAB, porém de forma resumida. Vamos lá. Tício foi denunciado e processado na primeira vara criminal da comarca do município X pela prática de roubo qualificado em decorrência do emprego de arma de fogo. Ainda durante a fase do inquérito policial, Tício foi reconhecido pela vítima. Tal reconhecimento se deu quando a referida vítima olhou através de pequeno orifício da porta de uma sala onde se encontrava apenas o réu. Já em sede de instrução criminal, nem vítima nem testemunhas afirmaram ter escutado qualquer disparo de arma de fogo, mas foram uníssonas no sentido de assegurar que o assaltante portava uma. Não houve perícia, pois os policiais que prenderam o réu em flagrante não lograram êxito em apreender a arma. Tais policiais afirmaram em juízo que, após escutarem gritos de pega ladrão, viram o réu correndo e foram em seu encalço. Afirmaram que, durante a perseguição, os passantes apontavam para o réu, bem como que este jogou um objeto no córrego que passava próximo ao local dos fatos, que acreditavam ser a arma de fogo utilizada. O réu, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. Ao cabo da instrução criminal, Tício foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão por roubo com emprego de arma de fogo, tendo sido fixado o regime inicial fechado para cumprimento de pena. O magistrado, para fins de condenação e fixação da pena, levou em conta os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e o reconhecimento feito pela vítima em sede policial, bem como o fato de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes. Contudo, nobres julgadores, data vênia, o julgador de primeiro grau não atuou com o costumeiro acerto, devendo a sentença ser reformada pelas razões de fato e de direito que seguem. Da preliminar. Preliminarmente, você vai escrever essa palavra, tá bom, amiguinho? Preliminarmente, deve ser acolhido em favor do apelante que o reconhecimento, tal qual efetuado na fase de investigação, deve ser tido como nulo, uma vez que não foi observado o procedimento estabelecido pelo artigo 226, inciso 2 do Código de Processo Penal, que estabelece que, veja que eu simplesmente vou transcrever o artigo, que estabelece que, abre aspas, porque não é meu esse texto está na lei, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Essa é a preliminar. Devendo ser observado, nobres julgadores, que o reconhecimento foi elaborado estando o apelante em uma sala sozinho, havendo nítida violação ao preceito legal,
devendo ser a prova colhida nos autos desentranhada do processo, havendo manifesta nulidade nos termos do artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Volta aqui para mim, Má, por favor. Veja você. Aqui você vai falar por que é que há desconformidade, por que é que tem que haver nulidade. Porque não há conformidade daquilo que está estabelecido com a lei, com aquilo que foi efetuado. Então, como o reconhecimento foi feito colocando o réu numa sala sozinho, então há desconformidade nos termos do artigo 564, inciso 4. Esse artigo 564, inciso 4, é o artigo 564 é aquele que vai descrever algumas nulidades no processo que nós podemos invocar. Você tem que conhecer esse artigo. Leia o artigo 564. Perfeito? Continuando, vamos lá na tela? Do mérito. Acabou a preliminar. Do mérito. No mérito, com relação à imputação de crime de roubo com causa de aumento de pena, nobres julgadores, deve ser reformada a sentença, tendo em vista que a vítima, apesar de afirmar que o réu portava uma arma, não ouviu o disparo efetuado com a mesma. Além disso, os policiais, ao prenderem o apelante, não encontraram qualquer arma com ele. Por fim, outras testemunhas viram o apelante atirar alguma coisa em um rio, porém ninguém afirmou ser uma arma, bem como não ouviram disparo efetuado com a mesma. Assim, tendo em vista não ter sido localizada a arma e, em razão disso, não ter sido periciada, o que é essencial em casos como este, nos termos do artigo 158 do Código Penal, que prescreve que, de novo, eu não vou inventar nada, eu vou colocar aquilo que está na lei, vou transcrever, entre aspas, o que está na lei. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Desse modo, não há prova da eficácia da arma, apesar de, em tese, poder se sustentar que houve emprego de ameaça. Dos pedidos. Diante do exposto, nobres julgadores, você está falando com os julgadores, então você sempre vai usar nobres julgadores. Aqui, em língua portuguesa, isso se chama vocativo. Quando você se refere a uma pessoa, essa pessoa com quem você está falando, você coloca entre vírgulas. Então, se eu estou falando com você, hoje, vírgula, meu querido amigo, vírgula, gostaria de falar sobre apelação. Aqui, diante do exposto, vírgula, nobres julgadores, vírgula, requer seja o presente recurso conhecido e provido, sendo absolvido o réu, tendo em vista a ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, em face da inobservância de preceito legal no reconhecimento feito na fase inquisitiva. Subsidiariamente, no caso de não ser decretada a absolvição, requer que seja desclassificada a conduta do apelante de roubo com causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, para o crime de roubo simples do artigo 157 caput, tendo em vista a ausência de prova pericial que comprove o potencial lesivo da suposta arma que o apelante portava. Com a desclassificação do crime de roubo com causa de aumento de pena para roubo simples, que seja fixada a pena do apelante no patamar mínimo de 4 anos. Por fim, a fixação da pena em patamar mínimo deve levar à fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, com o entendimento da súmula 269 do STJ, que prescreve que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias judiciais. Volta aqui para mim rapidinho, veja você. Aqui, a pena foi para baixo. Por quê? Porque saiu de causa de aumento de pena com emprego de arma para roubo simples. Então, se vai diminuir a pena, ir para o mínimo legal, 4 anos. Muito bem, caiu para 4 anos, o que eu vou pedir agora, então? Então, mesmo ele sendo reincidente, conforme ficou demonstrado no decorrer do processo, há a possibilidade dele começar num regime mais brando, semiaberto. Pessoal, você está vendo? O pedido principal, eu quero que ele seja absolvido por falta de provas. Pedido subsidiário, eu quero que seja afastada a causa de aumento de pena. Foi fixado o regime fechado, outro pedido subsidiário, que ele venha para o regime semiaberto. Nem sempre você vai conseguir para o seu cliente, na vida prática, no dia a dia, a absolvição.
mas talvez você consiga uma melhora na situação dele. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Termos em que pede deferimento, comarca, data, advogado, OAB. Como eu disse para você, você não vai datar essa petição aqui, porque o problema não nos disse que você terá que datar na última data do dia da interposição, no dia que você foi intimado para apresentar as razões. Como não falou isso, você não vai colocar data. Se você colocar data nessas situações, você pode ser desclassificado. Pessoal, você vê como tem tanta coisa para a gente aprender? Por isso que a hora que você acabar esse curso, a hora que você passar pela prova da OAB, dá aquela satisfação. Porque eu já falei isso em outros vídeos, o gigante é grande, mas não é impossível. Eu espero sinceramente que eu esteja podendo contribuir com a sua formação, com o seu conhecimento e que você se sinta cada dia mais preparado para enfrentar essa prova da OAB. Eu tenho certeza que você chega lá. Sabe por quê? Porque nós aqui fazemos direito. E ponto. Só isso. Pessoal, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Fica com Deus e até mais.